É isso aí, está entrando no ar mais um programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv, e também pela Rádio Sara Brasil FM 101.3. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães. Nosso programa Sem Limites fala de variedades, de vários temas, tem vídeo da internet, tem participação, meia horinha para abençoar aí a sua vida, tá bom? Vamos juntos aqui, já está aqui do meu lado minha esposa querida, Bispa Camille. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Psicóloga ainda não, né? Quase psicóloga, terapeuta. Ana Paula, nossa pastora querida. Oi para vocês, bispos, oi para você que está em casa. Que bom estar aí com você hoje, fazendo companhia e trazendo esse tema hoje que está muito interessante, né? Nós vamos falar sobre namoro cristão, é isso mesmo. Namoro cristão é um tema que muita gente tem dúvidas, né? Tem perguntas. E aí, você está solteiro ou já está casado, né? Você já entrou na terra prometida ou ainda está no deserto? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Entra lá no nosso Instagram, @semlimites.tv, já segue a gente lá, e lá é o lugar que você dá sua opinião, que você manda os seus comentários, tá bom? Já vamos começar com um vídeo da internet, porque esse vídeo fala de algumas coisas que são importantes no namoro cristão. Tem muita gente que diz que a Bíblia ela não fala muito, né, a respeito de namoro, e realmente é verdade, né? Você não vai achar a palavra namoro na Bíblia, mas a Bíblia fala de princípios, e esses princípios devem ser aplicados no namoro cristão. Então, vamos já assistir nosso primeiro vídeo aí da internet. I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do. Olha aí. Então, foram 6 conselhos ali, né? 6 conselhos para o jovem cristão. Primeiro conselho, diálogo. Amós 3:3, não viva julgo desigual, texto lá de Coríntios, fuja da imoralidade sexual, não queira acelerar as coisas, respeite o corpo um do outro e, por fim, o objetivo do namoro cristão é o casamento, né? No cristianismo a gente acredita que o namoro não é para passar tempo, não é para eu preencher um vazio que está dentro de mim, todo mundo fica, então eu também vou ficar. Não, o namoro, acho que o primeiro ponto é esse, né? O namoro cristão ele tem que ter um propósito, né? É interessante que começa já com um conselho mais difícil, eu acho, né? Porque o diálogo hoje acho que é a última coisa que está acontecendo. Fica todo mundo dentro do joguinho, né? Não vou dizer, senão vou entregar o jogo. Já fica primeiro para depois perguntar o nome, né? Diz que a galera, o que você diz que você sente, você já é emocionado, né? Já ouviram esse termo, emocionado? O pessoal tá falando muito. Se eu disse que eu sinto alguma coisa, é emocionado. Isso aí é emocionado. Seria emocional? Emocionado. A pessoa é um emocionado, né? Ele é um emocionado. Aí o cara não quer falar de sentimento, ele não quer falar de coisa séria, quer só ser da zoeira, né? Exato. Outra coisa que complica o diálogo é que hoje também, por fato das pessoas todas estarem ficcionadas no celular, ninguém conversa, todo mundo troca mensagem. É verdade. Então o diálogo fica mais difícil ainda por mais esse ponto para estar ali, né, no meio interferindo. É isso mesmo. E acaba que essa cultura do mundo, porque até eu falei que o nosso tema é namoro cristão, mas quando a gente fala namoro cristão, a gente está falando do namoro cristão versus o namoro do mundo. Então, no mundo hoje, as pessoas ficam, não estão preocupadas em algo sério, né? Ficar virou algo comum. Cada vez mais jovem, né? As pessoas... Um relacionamento aberto, né, Bispo? Um tempo atrás, você conversava, né? Primeiro, dava a mão, tinha apresentava para os pais. Apresentava para os pais. Hoje, a coisa está meio desvirtuada. E isso acaba... não poderia, mas acaba vindo para dentro da igreja, né? Os jovens, os adolescentes da igreja querem namorar, não querem respeitar esse processo
do diálogo, às vezes não entendem essa questão do jugo desigual, né? Lê para a gente aí, Bispa Camille, o texto lá de Coríntios, que fala sobre o jugo desigual e o porquê da importância de, quando você for namorar, você procurar namorar com alguém que, no mínimo, tem a mesma fé que você, né? Os meus princípios, né? Está lá em 2 Coríntios 6,14, que diz: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia ou acordo entre Cristo e o diabo? O que um cristão e um descrente podem ter em comum? Como eles que creem podem se ligar àquele que não crê? Ou seja, hoje, infelizmente, o que a gente tem visto, que muitas vezes que eu vejo dentro da igreja, o que acontece, você está na igreja, o que a gente já viu, né, não só assim, conversando com outros pastores, mas às vezes as pessoas elas não estão com paciência de esperar Deus mandar aquele especial para ela. Às vezes a pessoa fica tão, né, como você diz, tão não querendo ficar sozinha, tão fixando o relacionamento que tem acaba... até um Instagram e um site que ficou muito famoso, que é Eu Escolhi Esperar, né? Sim. E as pessoas não estão tendo essa paciência de esperar. Não, né? estão tendo essa paciência de saber esperar. Por quê? Às vezes conhece uma pessoa lá fora, aquela pessoa, nossa, ele é muito bacana, ou ela, né? Não, vamos falar direto, vou falar ele porque, né, o fato de ser mulher. Mas, às vezes, né, como eu já vi várias vezes, né, meninas que chegavam para mim e falavam: Bispa, ele é maravilhoso, ele é trabalhador, é estudioso, ele é uma bênção na casa dele. Ai, Bispa, ele tem tudo, né, para ser aquele rapaz perfeito, só falta Jesus na vida dele. Então, eu falei com ela assim: minha filha, então falta tudo. Não tem jeito. Porque não adianta você... E se for vontade de Deus, ora, evangeliza, pede algum irmão da igreja para ir lá chamar ele para a igreja, ora, falar de traz Jesus, para a igreja, e na hora que a pessoa convida, né? Exatamente. Porque a nossa história foi parecida com isso aqui, ó. Tem gente que fala assim: não, eu vou começar a namorar e depois ele converte. É mais fácil quem está no mundo desvirtuar quem está na igreja. Pode dar certo, né? Mas é mais difícil. É muito mais difícil, né, Ana? E Ana, tem uma idade ideal para começar a namorar? Qual que é o problema da pessoa começar a namorar muito cedo? Olha, como na igreja a gente está falando sobre namoro com propósito, então o propósito do namoro é você conhecer a pessoa para saber se a sua vida é compatível com ela e se existe disposição dos dois lados para passar a vida juntos e formar uma família, né? Então eu acredito que o adolescente de 13, 14 anos, ele é muito jovem ainda, né? Falta maturidade emocionalmente. Claro que a experiência do gostar de alguém, do viver aquilo ali, é importante, mas é muito raro casos que a pessoa se conheceu quando tinha 12, 13 anos e casou e teve um casamento feliz, né? É mais comum que seja mais tarde. Também tem uma outra questão que está acontecendo muito agora, que é as pessoas estão se relacionando mais velhas, né? Então, a turma dos 30, 35, a galera que está solteira está meio desesperada, achando que está atrasada. Mas por que essa galera está solteira até hoje? Não, eu acredito que o mundo mudou, né? Antigamente... Você tem os dois casos. Tem o caso daquele que está desesperado para namorar, noivar e casar, porque ele quer fazer sexo, então ele acha que no casamento ele vai poder fazer sexo, ou então ele está vendo os amigos, todo mundo namorando, ele quer namorar também, porque tem esse caso do desesperado. Agora tem o outro caso também, que é esse que a Ana falou, e vem muito do mundo essa cultura, né? Antigamente as pessoas casavam e construíam a sua vida financeira juntas. Hoje tem uma cultura, um pensamento no mundo, não, primeiro estuda, forma, seja bem sucedido profissionalmente, para depois casar. Aí, é isso aí, a pessoa vai casar com 30, 35 anos, né? As pessoas estão se casando cada vez mais velhas. Só que aí entra um problema. E a santidade? Porque uma das dicas que a gente viu aqui, que o namoro cristão, ele é em santidade. O sexo Deus fez para o casamento. Aí que vem o dilema: como é que eu vou guardar a santidade, sendo que eu vou esperar casar só com 30, 35 anos, né? Não, então eu preciso casar antes. Mas o propósito do casamento não é poder
ter sexo. Aí vira uma confusão na mente dos jovens, né? Acho que na igreja tudo tem ficado muito... tudo tem mudado muito, né? Há pouquíssimo tempo atrás, 5 anos atrás, a gente tinha que segurar os jovens, né? Gente, não namora não, calma, né? Foca em uma pessoa só. Estava todo mundo atirando para todo lado, né? Tinha aquela questão. E hoje em dia as coisas mudaram muito. As pessoas estão mais focadas na própria vida, naquilo que estão alcançando profissionalmente, financeiramente, né? Com família, várias coisas para cuidar. E esse assunto está ficando meio de lado. Então é muito comum que a gente encontre hoje jovens, adultos, solteiros, que se queixam de não encontrarem ninguém na igreja, mas também porque ninguém tem muita iniciativa, né? Hoje o mundo, os papéis estão muito invertidos. A gente tem mulheres cheias de atitude, e aí isso traz uma certa força masculina, né? Então a mulher fica, de certa forma, com uma força masculina maior, não tem a questão de esperar ali. E o homem está sem papel, porque se a mulher está tomando atitude, fazendo tudo, e ele tem um monte de mulheres tomando atitude, por que ele vai escolher uma só e ficar ali Não, focado, além das né? mulheres também serem mais cheias de atitude, como você disse, as mulheres também são muito exigentes. Elas, quando chegam na igreja, elas querem que arrumar um namorado que ele já seja líder, que ele já tenha uma carreira quase consolidada, que ele já tenha um bom emprego, que ele já tenha um carro. Ou seja, elas querem um marido completo. E nem sempre vai ser assim. Não vai, gente. Você não vai chegar, não vai ser uma pessoa... Pode ser que um dia você ache, claro, isso não é impossível de acontecer. Mas, a maioria das vezes, não vai ser assim. Né? Quando eu conheci o Cristiano, ele não era pastor, ele não tinha carro, não tinha nada. E a gente foi construindo uma história juntos. Por quê? Porque a gente, né, como a gente não falou, mas a gente tinha um namoro no mundo. A gente namorou 7 anos. Mas eu acho que todo mundo que está em casa quer saber a história de vocês. Vamos. Fala um pouco, Bissa, conta, porque tem muita gente que não conhece, né? A gente teve as duas experiências, né? A gente namorou 5 anos no mundo. Depois de 5 anos, a gente foi para a igreja, nos convertemos. Aí Deus Fala que a gente terminou, a gente ficou separado. Terminou. Nós ficamos 9 meses terminados. Nesses 9 meses, Deus trabalhou. Primeiro, eu fui para o revisão, me batizei, depois a Camille. Aí, quando a gente decidiu voltar ao namoro, nós oramos por 2 meses e tivemos um namoro e um noivado cristão, em santidade, por 2 anos, até o casamento. Então, a gente passou pelos 2, né? Tivemos as 2 experiências. E o que eu falo hoje é o quê? O namoro nosso do mundo deu tudo errado, tinha muito ciúme, muita briga, a gente não tinha propósito. Eu nunca tinha colocado nenhuma aliança de compromisso no dedo dela, né? Era uma coisa assim, sem propósito. Como assim, gente? 5 anos namorando comigo, colocou nem aliancinha no meu Tava te enrolando, né, Bispo? O namoro do mundo foi assim, o namoro cristão foi maravilhoso. A gente conversava, a gente planejou, né? Nós planejamos o nosso futuro. A gente começou a trabalhar juntos no ministério, focados em Deus. A gente nem se preocupava em ter tempo para namorar, a gente queria ganhar alma. Então, assim, foi uma construção que, quando chegou no casamento, nossa lua de mel foi maravilhosa, né? Tudo foi perfeito. Por quê? Porque Deus reconstruiu o nosso relacionamento. Que, na verdade, eu acredito que assim, o namoro ele serve para você conhecer a pessoa, né? É no namoro que nasce a aliança e as dificuldades que vão ser sustentadas ali no casamento. Como vocês já tinham essa intimidade, o namoro o namoro cristão foi um protocolo para vocês se programarem para casar, né? Porque aquilo que precisava ser desenvolvido de intimidade do casal já tinha sido desenvolvido. Acho que o que acontece muito na igreja... Deixa eu aproveitar isso aí, Ana. Foi importante você falar, Su. Eu queria ensinar 2 coisas, principalmente para os jovens que estão nos assistindo agora, né? Por que tem muita gente que fala, mas por que eu vou guardar a santidade? A pessoa, ela quer entender, né, o propósito disso. Primeiro de todos, é claro, Deus é santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, biblicamente, é isso. Agora eu vou te dar 2 benefícios. Primeiro benefício, quando você se guarda, cria uma expectativa. Por que eu falei que a nossa lua de mel foi maravilhosa? Se a gente casasse vindo do namoro do mundo, a lua de mel ia ser mais um dia como os outros eram. Mas como a gente guardou a santidade, criou-se aquela expectativa para a lua de mel, né? Eu já vi gente falar, mas e se eu não gostar? Se eu não experimentar antes de chegar na hora, eu vou gostar.
Quem está no mundo está experimentando antes e quando casa separa do mesmo jeito, né? Então isso não é o que vai determinar a força do seu casamento, né? E outra, a intimidade ela é construída. O segundo ponto é o seguinte: por que namorar tão cedo é preocupante? Eu aprendi isso com meu pastor. A intimidade do casal, imagina duas linhas que vão se cruzar uma hora. Isso é a intimidade do casal. No começo do namoro, não tem intimidade. Você todo cheio de coisa e tal. Você chega na casa da sua namorada, né, você senta bonitinho, o pai dela te oferece água, você nem aceita, não, obrigado. Aí o tempo vai passando, a intimidade vai aumentando. A intimidade vai aumentando, você já tem intimidade para chegar em casa, abrir a geladeira, né? Antes você pegava na mão, beijo de língua, daqui a pouco o negócio vai esquentando. Aí chega uma hora que a intimidade está aqui já, ó. Essa hora é a hora de casar. O casal que chegou aqui, que já cruzou aqui o nível de intimidade e não está casado, aí ele começa a passar a luta na área sexual. Aí é o viver abrasado, né, que a Bíblia fala. Aí começa a passar a luta, e por isso que quanto mais você adia o namoro e vai construindo um relacionamento de diálogo em Deus, em santidade, você vai só estar passando menos luta antes de casar. Você vai estar se ajudando a conseguir guardar a santidade. E quando você guarda a santidade e se casa, seu casamento vai ser maravilhoso, né? Deixa eu só chamar uma opinião aqui da internet, do pessoal que participou lá no @semlimites.tv. @semlimites.tv é nosso Instagram. Você pode entrar lá e sempre vai ter uma pergunta lá no nosso story, né? O history, cada um fala de um jeito, né? Vamos chamar a participação do Giovanni. Sobre namoro cristão versus namoro no mundo, eu creio que tem algumas coisas que a gente pode pontuar do que diferencia um do outro. Eu creio que a primeira coisa é a questão da santidade, a questão de se guardar para o casamento, né? Um casal cristão, ele se guarda até o casamento. Um casal cristão, outra coisa também, tem propósito. Tem o propósito de não estar namorando por namorar, mas de estar namorando com o objetivo de se casar, de construir uma família e de estar se guardando para isso. Agora, o namoro no mundo muitas vezes é algo mais um passatempo, não realmente uma aliança que está sendo construída para se casar. E não tem a questão de se guardar, né? Então tem essas coisas que diferenciam um do outro. Se guardar, ter um propósito muito claro de construir uma família, e o de que não se guarda e está só como um passatempo. Legal, né? Então o Giovanni está meio que confirmando, né, aquilo que a gente está falando aqui no nosso programa, né? Então, Ana, você estava falando aí dessa questão, né, da intimidade, né, do casal. Você falou também da dificuldade, às vezes as pessoas esperam muito. Agora eu concordo com você. E até quando a gente pergunta na igreja, né, quem quer casar? Não é um tempo atrás, né? Hoje não, hoje você olha assim, tem gente que às vezes Eu acho que tem duas coisas muito importantes sobre isso, né? A primeira coisa é, toda vez que a gente vai falar de namoro na igreja, sempre é falado só sobre a vida sexual, né? E na verdade isso é assim, o sexo no casal, falando psicologicamente mesmo, é só o reflexo da intimidade que foi desenvolvida de outras maneiras. E é por isso que ele se torna um problema no casamento, muitas vezes, né? Porque não é desenvolvido e aí, na hora, lógico, não vai ser fluente ali a vida sexual. Mas, falando sobre namoro, acho que mais importante do que falar o óbvio, que todo mundo sabe, que é viver em santidade, o corpo ser templo do Espírito Santo, tudo isso que todo mundo está cansado de ouvir, tem essa questão que é mais grave hoje, que é a questão de ninguém querer namorar. E por que ninguém quer namorar? Eu sou solteira, tenho muitas amigas solteiras, tenho amigas que estão namorando também na igreja. A dificuldade as solteiras dizem muito que os homens não têm atitude, e tudo que a mulher quer é um homem que tenha escolhido essa mulher, e não que qualquer mulher sirva. Ela quer ser especial. Então, quando tem um homem que não escolheu ninguém, ele está só focado na vida dele, ou então ele quer o que todo mundo está oferecendo, ele não se torna atrativo, né? Mas então, eu acho que outra coisa que pesa, além de tudo isso que você está falando, é que quando a pessoa pensa assim, poxa, eu quero namorar, tá, ok. Mas namorar, como você falou, é com propósito.
É porque lá na frente eu vou casar com essa pessoa. Tam- Ok. Mas aí o que o jovem pensa? Pô, eu estou estudando ainda, igual no caso do Cristiano, quando a gente começou a namorar, ele fazia faculdade. Quando a gente casa, quando o homem casa, ele sabe que ele vai ser o provedor daquela casa. Então, acho que isso, às vezes, assusta os jovens, principalmente os rapazes, que sabem que eles vão ter que ser o provedor daquela família, entendeu? Vão ter que ajudar Mas naquela eu acho questão. que até isso mudou um pouco hoje, né? Porque tem muita mulher que trabalha, que é Sim, bem mas sucedida essa função de profissionalmente. provisão é do homem, porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça. Não quer dizer que a mulher não possa ajudar, viu, mulheres? Não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz, né, que como o homem é o cabeça da casa, né, e essa função de Eu conheço provedor muitas é do famílias homem, hoje que a mulher ganha mais do que o marido, e os dois Eu acho que isso também Tem um requer acordo ali, muita administram inteligência juntos. emocional do homem, né? Às vezes o homem se sente intimidado, fragilizado, talvez. Não sei, né? Eu não sou homem, mas o que eu vejo, às vezes, é... Não, mas é isso, Ana. A sociedade hoje, ela tá... O feminismo empoderou a mulher, masculinizou a mulher, igual você falou, e o outro movimento contrário tem feito que o homem seja feminilizado, né? Então o homem... Esses dias eu até vi um vídeo, vamos chamar mais um vídeo aqui da internet, do irmãozinho lá na igreja que está querendo namorar, né? Está orando para namorar, mas eu ia falar de um vídeo que eu assisti, Ana, de um casal, tá andando, um homem e uma mulher, não sei se são namorados ou marido e mulher, mas vem dois assaltantes, o cara sai correndo e deixa a Eu mulher vi lá. esse vídeo, Né? eu vi O esse cara vídeo. vaza porque o homem deixou de ser o protetor, né? Ele abriu mão do espaço dele, né? E também, assim, nem dá para culpar os homens. Porque se a mulher ocupa esse lugar também, como que o homem vai ocupar, né? O lugar já está ocupado. Então, existe, assim... É muito complicado no dia de hoje, porque tem isso, a mulher está correndo atrás da vida dela e ela tem que fazer isso mesmo, né? O plano A não pode ser casar, enfim. Ela tem que ter os sonhos dela, o projeto dela, ela tem que ser um indivíduo dentro desse relacionamento. Mas o homem também não pode perder o lugar dele, né? Eu acredito que... Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, Ana. Se tiver uma mulher que ela acha que, não, eu quero casar, eu quero ser uma boa esposa, quero ter filho, também não tem problema. Se ela descobriu que aquilo é o propósito dela, que é o ideal de vida dela, amém. Ela também, não, por causa da sociedade, impor que a mulher tem que ser independente. Aí ou às vezes isso é um acordo do próprio casal. Então assim, eu acho que não tem o certo e errado nisso. É que né? dentro disso também é a vida dela, né? Então, assim, a vida que ela escolheu Isso. foi Não ocupar tem esse problema lugar. nenhum escolher Então, essa isso não vida. depende do homem. Tem a ver com ela estar vivendo o sonho dela, aquilo que ela sonhou dentro da história dela. Tem muitas mulheres que param de viver. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que estava tomando uma decisão sobre qual cidade ela ia morar, baseado com os contatinhos que ela estava conversando. Assim, qual a chance maior de dar certo de relacionamento? Então acho que eu vou morar em tal lugar. Então, quer dizer, você decidiu o lugar onde você vai morar, onde você vai estudar, trabalhar, onde você vai viver, suas amizades, família, baseado no que pode dar ou não. Acho que Ela isso pôs acaba aquilo em primeiro lugar, né? primeiro Antes de tudo lugar. na vida dela. Então, dentro disso, quem vai se sentir seguro bastante para assumir esse relacionamento? É isso mesmo. É isso Porque mesmo. é arriscar muito, né? Vou assistir então o vídeo. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. Fez um trocadilho ali com a música, né? Não procuro por coroas, né? Vamos falar aqui com a mãe Camille, né? Que tem um filho de 16 anos. Tem muita mãe que está aí nos assistindo e ela está preocupada com o filho, né? A mãe tem essa preocupação, né? Com quem meu filho vai namorar, com quem minha filha vai namorar. O pai também. Qual que é o papel da mãe nisso? Você acha que a mãe tem que intrometer ou ela só ora? Como é que a mãe tem que agir nesse caso? Não, acho que a mãe tem que sim, ela tem que conversar primeiramente, tem que dialogar, explicar para o filho, né, tem que, né, levar a luz da palavra para ele. Porque os jovens, eles são muito impulsivos, eles são muito empolgados, mas eles também são muito imaturos emocionalmente. Agem muito ali, né, no frisson daquela coisa. Né, eu estava conversando com um amigo nosso que é bispo, e ele estava falando, né, que o filho dele, agora, né, quando passa uma menininha perto, ele até estufa o peito, fica assim, todo,
Eu falei, ai, meu Deus. 13 anos, né? 13 Eu anos. falei assim, ai, meu Deus, é a idade, né? Porque quando você sai da infância e vai para a pré-adolescência, você ainda é aquele meninão grandão. Mas depois que você entra na adolescência, que está na adolescência para a pré-juventude ou para a juventude, você já muda completamente, porque muda tudo, muda a fisionomia, muda o corpo, muda a voz. O menino começa a ficar mais atraente, ele começa a se achar mais bonito, ele começa a pensar mais em si, ele começa a fazer as suas próprias escolhas. Então, né, a gente que é mãe, o que a gente quer? A gente queria que os nossos filhos ouvissem eternamente os nossos conselhos, fizessem tudo que a gente quisesse, né? Mas a vida não é assim. A vida não é desse jeito, né? Como você disse para a Lúcia, a vida não é justa. Então, a gente tem que aprender ao quê? A ouvir os nossos filhos, a ver as escolhas deles, aceitar as escolhas, muitas vezes não sendo as nossas escolhas, isso vai acontecer. Mas é uma coisa que a gente precisa o quê? Aprender a lidar com isso dentro de casa e conversar, né? Igual você falou, né? Eu sou mãe, a gente tem um filho de 16 anos, mas você tem uma filha, que hoje já tem 9 anos, mas ela vai crescer, vai ficar uma moça linda, ela já é. E aí depois você que vai me contar essa história. Uma dica que eu dou para os pais, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Né? Tem uma promessa de Deus, você consagrou seu filho no altar, você ora por ele. Tenha certeza, Deus vai estar ali guardando a vida dele, Deus vai estar ali cuidando dele. Então, fique em paz, né? Não Mas se muitas preocupe. vezes os filhos também chegam para os pais pedindo conselho. E é nessa Aí hora é que é legal. Aí é a que a hora gente precisa entrar e colocar, entrar né, a sua perspectiva bíblica, o seu ponto de vista, a sua experiência, muitas vezes. Né, que o legal, né, da família é isso. Lá em casa, o Samuel, ele viu nossa história, nossa trajetória, então ele acompanhou, a gente sabe como que a gente conheceu. Então, quando ele chega, mãe, está acontecendo isso, aí a gente vai conversar, entendeu? Tem muitos pais que proíbem, né? Ao invés de lidar com essa realidade, falar, como a bispa disse, você que é adulto, você tem mais maturidade, mais percepção, mais condições de perceber as pessoas que estão ao redor do seu filho, se eles estiverem perto de você, né? Então, se você recebe em casa os amigos do filho, quando ele vir contar de alguém, você sabe quem é, de quem ele está falando, você consegue perceber as intenções por trás daquilo ali, enquanto às vezes o adolescente está muitas vezes só emocionado. faz a pessoa fazer escondido, né, Ana? Sim, então, às vezes os pais ajuda proíbem muito, né? e, na verdade, estão perdendo uma grande oportunidade, porque É que a gente fica vai preocupado. acontecer. Quem são os amigos? Com quem ele anda? Aonde que ele está? O que ele está fazendo? Tudo isso povoa a nossa mente. Mas, É como o isso aí. Cristiano falou, quando você instrui a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for ver, ela jamais se desviará dele. Isso mesmo. Gente, passou rápido esse tema, é muito interessante, né? Já terminou o nosso tempo aqui. Quero deixar um convite para você estar conosco na nossa igreja, lá na Rua Augusta, número 2027. Você que é jovem, sábado, Arena Jovem, às 6 e às 8 horas da noite. Domingo, culto da família, às 10 e às 18 horas. Segue a gente lá no nosso Instagram, @semlimites.tv. Meu Instagram é Bispo Cristiano, Cristiano com CH. Da Bispa Camila é BPA Camille, com 2 L's e E. E da Ana Paula é o Ana Toda Ela. Você pode seguir a gente lá e se inscreve no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau.